pessoas, você é bom para alguém, então se está sendo bom para alguém, pode ser bom para outras pessoas que gostam de coisas parecidas com você. Então o aplicativo vai enviar automaticamente para mais pessoas, ok? Vai atingir aí um monte de gente. Então, eu já estou aqui também acessando, vamos ver se eu consigo, hein? Vamos lá. Bom, entrei aqui no YouTube, vou colocar nt.aterradovr e já está aqui ao vivo, e estou eu lá aparecendo. Já vou interagir aqui, vou dar um feliz sábado. Pronto, e vou dar meu like também. E já vou aproveitar e vou compartilhar também. Vamos ver onde é que eu vou compartilhar aqui. Achei, pronto. Olha aí. Aqui também. Aqui, então, acharam aí, gente? Acharam a MT Aterrado aí? Acharam? Legal, legal. Eu estou compartilhando aqui, vou mandar para algumas pessoas. E foi, pronto. Isso. Prontinho. Deixa seu like aí, coloca aí, deixa seu like, participe, porque realmente, gente, é algo que automaticamente ele vai entender que é uma mensagem relevante e vai distribuir para outras pessoas. Isso daí ajuda a potencializar o nosso canal no YouTube, mas o objetivo do nosso canal não é ser famoso, ser grande. O objetivo do nosso canal é levar uma palavra de esperança, de paz, de amor para as pessoas. Palavra que a gente só encontra pelo nosso livro crença nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então a gente tem aqui uma satisfação de poder compartilhar o que a gente vem recebendo por parte de Deus. E a gente usa também na internet para isso. Bom, missão cumprida, todo mundo aí já interagiu, já participou, eu já compartilhei também. Agora vamos para a mensagem dessa manhã, vamos para a mensagem. Como estamos? Vamos fazer uma oração antes da gente abrir a Bíblia? Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida, pelas oportunidades, pelas bênçãos derramadas, pelo cuidado, pela proteção que às vezes nós nem percebemos, mas o Senhor está ali presente, cuidando da gente. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe agora, neste momento, tudo que for falado, tudo que for ouvido, que o nosso coração, por favor, Senhor, seja terra fértil, para que a semente plantada pelo Espírito Santo, através da mensagem do Teu Evangelho, frutifique em nossos corações, que a gente receba esse Seu amor infinito e leve para onde a gente passar. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém. Podem abrir em Mateus. Podem abrir a Bíblia de vocês. Se não tiver Bíblia aí, nós temos algumas para emprestar. Só você levantar a mão assim que alguém vai emprestar a Bíblia para você. Alguém? Luiz, você não tem perguntas, por gentileza. Você pode verificar se temos Bíblias? Obrigado, Luiz. Aí, gente, quem quiser a Bíblia pode levantar a mão. Vai ganhar aqui uma Bíblia emprestada já. Vamos abrir aí no Evangelho de Mateus. Enquanto o pessoal vai recebendo a Bíblia, vai localizando o texto correspondente da mensagem dessa manhã. Pode abrir no capítulo 8 de Mateus. Isso, o pessoal já está pegando a Bíblia, estão abrindo aí em Mateus capítulo 8. Excelente. Enquanto a mensagem vai sendo aberta, eu vou compartilhar algo que eu vivenciei essa semana. Essa semana, tristemente, eu recebi notícias de pessoas diferentes, em contextos diferentes. Obrigado, Ferrucci, meu irmão Luiz. Olha, cara, essa caneca é muito boa. Obrigado, Ferrucci. Recebi notícias de luto, pessoas que estavam em situação de luto, de
tiveram uma perda de uma pessoa, de alguém que amava, alguém ali do seu meio. E eu recebi uma notícia, eu fiquei, nossa, que triste. No outro dia, outra pessoa. Nossa, e no outro dia, terceira vez, outra pessoa. Eu falei, nossa, gente, parece que, sabe, quando é uma semana ou um período, você fala, nossa, parece que está morrendo um monte de gente, porque as notícias foram chegando. Isso foi segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta, mais uma notícia de mais uma perda. E uma pior que a outra, assim, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, mas o que a gente fica aqui com certeza pensando é o quê? Poxa, tem gente sofrendo nessa história, né? Tem gente triste, tem gente chorando. E cada um, por conta da sua perda, né, individual, mas a mesma essência, bruto. E eu fiquei assim, caramba, gente, que situação difícil. Às vezes a gente passa por situações difíceis aqui nessa vida, né? Às vezes a gente não passa, mas inventa também situações difíceis. Ou quando não tem uma situação difícil para a gente inventar, a gente às vezes simplesmente imagina que está numa situação difícil, né? Mas de fato, tem momentos que realmente a situação é difícil, é desafiadora. E parece que a coisa não está no nosso controle. Quando você está assim, está muito difícil, estou desempregado e tal, o que você tem que fazer? Você acorda no currículo, vai atrás, um emprego que na tua área vai se reposicionando, a coisa vai acontecendo. Pela fé você tem ali uma condição de agir em cima da situação, do problema. Mas às vezes não tem o que fazer. Como o caso que eu mencionei aqui, do luto. Você vai fazer o quê? Vai reclamar com o gerente? Deus também está reclamando, Ele não quer que isso aconteça, não é plano dele. Então, muitas das coisas que acontecem ruins não são plano de Deus, mas Ele entende que é o quê? Algo temporário, que Ele permite, que serve para alguma coisa maior. Vamos ver, então, uma situação aqui que foi uma situação desafiadora, que os apóstolos, os discípulos de Jesus, na ocasião, na verdade, ainda não apóstolos, totalmente, eles passaram por um desafio. Em Mateus capítulo 8, a gente vai ver aqui um trecho a partir do verso 23, que fala assim: Jesus acalma uma tempestade. E o texto diz o seguinte: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Mateus 8, 23. E na sequência: e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordados, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calminho. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É uma história comumente retratada, já conhecida de alguns, e a gente repara o seguinte: uma situação ali, eles estavam fazendo a missão de um lado para o outro, em determinado momento cruzaram ali um lago com um barco, e era um lago bem grande, né? Quase uma percepção de um mar, né, para quem estava lá no meio daquele. E ali no meio daquele barco, pelo menos 4 sabiam nadar, certo? Que havia 4 pescadores, mas eu vou chutar que todos sabiam nadar, estou chutando. Mas 4 nadavam muito bem. Esses 4, que eram pescadores também, dominavam a técnica de quê? Passar o dia inteiro no mar, passar a madrugada no mar, enfrentar uma tempestade aqui, outra ali, então eles tinham uma noção do que fazer. Mas mesmo com 4 pescadores experientes dentro do barco, teve uma hora que o negócio ficou tão feio, que eles falaram que vamos quê? Perecer. Alguém usa essa palavra, aí se fosse para substituir uma palavra que é mais do nosso dia a dia, nós vamos morrer. Agora nós vamos afundar nesse negócio aqui, mas eu vou me afogar, eu vou morrer, vamos perecer. E Jesus acorda como se estivesse ainda ali. Oi? Eles estão morrendo. Mas vocês não têm fé, não, né? Você já fica meio assim, rapaz, uma situação daquela que fugiu o controle da mão das pessoas e realmente a vida estava em jogo. Inclusive a vida de Jesus, se para pensar, porque ele estava no barco, mas ele dormia.
mas como dorme nessa hora? E dormiu. Tudo bem. Não dormiu aquele sono assim, pô, será que está algum problema? Não, dormiu tranquilo. E quando ele acordado, então, ele exclama isso, né? Fala, homem de pequena fé. Então, acalma a tempestade. Rapaz, vamos lá. Os discípulos já tinham visto algum milagre de Jesus? Se estavam no barco ali? Já tinham visto Jesus fazendo coisas que eram inexplicáveis. Sim. Eles tinham uma noção de quem era Jesus, o Messias? Sim. Então eles tinham uma noção de quem estava ali, do poder que aquela pessoa carregava em si. Eles tinham uma noção da missão do Messias, ele tinha que cumprir algo. E se o Messias morresse ali naquele lado? Como estaria o destino de Israel, vamos dizer, que era a visão deles na época, né? O Messias vai vir para libertar Israel. Ou seja, teria a chance do Messias morrer afogado ali? Não. Racionalmente falando, assim, cara, será que o Messias veio para morrer aqui nesse lago? Esse é o plano de salvação do povo? Não era. Então, racionalmente não era. E ele estava ali no barco, na hora, ele estava tranquilo, tão tranquilo que estava dormindo. Mas não tem como, somos humanos. E eu compartilho fortemente do sentimento e das sensações e emoções dos discípulos naquela hora ali. Eu vou dizer que eu estaria ali com certeza, vou falar com certeza, mas muito provavelmente 90 e poucos % cutucando Jesus assim, sabe? Ele dá uma acordadinha assim, fala, olha só uma tempestade, sabe? Para ele vir, né, veio para adolescente. E realmente, por vezes na vida, nós passamos por tempestades. Essa analogia de tempestades, ventos fortes, desertos, são analogias que a gente encontra na Bíblia, mas que é comum que façam associação com problemas do nosso dia a dia. Já ouvi algumas mensagens falando disso, né? Quem não passa por suas tempestades, quem não passa pelos seus desertos, e realmente é verdade. Alguém aqui consegue lembrar uma tempestade que já passou? Ou uma tempestade que está passando? Ou alguém olha e fala assim, rapaz, eu estou vendo ela chegando perto aqui, estou vendo a nuvem se aproximar, os relâmpagos, como vai chegar uma tempestade. Vai vir. E quando a gente está nesse momento de tempestade, aí que está tudo assim, a gente enxerga bem? Não, como eles deviam não estar enxergando bem ali. A gente não enxerga bem. A gente consegue encontrar a solução com facilidade, assim, isso aqui tem que fazer. Não. Costuma fazer alguma coisa que dá errado? Quando faz e dá errado, qual que é a nossa sensação? É igual na primeira tentativa de tentar resolver o problema? Cara, você já tentou resolver, não deu certo, fracassou. Você já vai para a segunda tentativa como? Bem desmotivado já, né? Aí você tenta de novo, segunda, terceira, quarta, quinta vez, e nada dá certo. Aí você está como já? Não vou nem tentar mais. Não vou nem tentar mais nada desse negócio. Eu desisto. Alguém já passou, agora é um quiz mesmo. Alguém já passou por uma situação de falar assim, cara, eu vou desistir dessa parada aí. Alguém já viu? Eu já essa semana retrasada também por causa de outra coisa. Vira e mexe, tem uma coisa que fala assim, cara, eu vou desistir, vou deixar isso aqui tudo, isso aqui, não consigo. É como se eu estivesse no meio do barco, lá no meio da tempestade, e falasse assim, mexe na vela, mexe no leme, mexe aqui, mexe em todas as partes do barco, não deu certo, desisto, vou mergulhar no mar. Vai resolver, gente? Mergulhar no mar? Não vai resolver. Se a gente está numa situação ruim, você está numa tempestade, você está, imagina um outro caso aqui que também seria contrário, talvez a nossa vontade, está num deserto, sem comida, sem água, sem abrigo. Qual que é a melhor coisa para você fazer nesse momento? Orar a Deus. Buscar a Deus. E não se deixar vencer pelo contexto ao seu redor. E não deixar o quê? Se abater pelo medo, e pelo medo você se paralisar. O medo congela.
o vidro congela. Você está ali com tanto que você congela. Então você fica ali parado no deserto e fala: meu Deus, não tenho o que comer, não tenho o que beber. O que eu vou fazer? Não sei. Você fica ali. A pior coisa é você ficar. Você tem que sair daquela situação. Você está na tempestade, você tem que dar um jeito de sair daquela situação. Mas mesmo assim, os discípulos tentaram de tudo de maneira ali, como eu falei, homens experientes no mar, e não conseguiram resolver o problema. Quando eles não conseguiram resolver o problema, a Bíblia aqui não fala qual dos discípulos, somente fala assim, ó. Cadê o verso aqui, ó? Mas os discípulos foram acordados. Só fala os discípulos, sabe se foram todos, 2 ou 3, mas alguns foram lá para chamá-lo, para acordá-lo. O que a gente aprende com isso? Acho que está mais do que claro. Quando a gente tiver numa situação, cara, não tem o que fazer, vou desistir, ou vou perecer, vou morrer, não tem saída, né? A capacidade humana não resolve esse BO, esse problemão. Meu amigo, aí você tem que ter aquela coisa. Uma vez eu vi uma frase que fala assim, num contexto de guerra, uma pessoa fala assim: você está preocupado em saber quem está do teu lado nas trincheiras de batalha. É mais importante vencer a guerra. Aí o cara falou: não, é mais importante saber quem está do meu lado na hora da batalha. Nessa hora da batalha contra a tempestade, tinha alguém que estava no barco. Quem estava no barco? Jesus. Na minha tempestade, na sua tempestade, pode ter alguém no teu barco. Fazendo uma analogia, sabe? Vamos dizer que o barco seja o rumo da tua vida. Pode ter alguém no teu barco lá que está lá dormindo tranquilo, não por negligência ou por não se preocupar com os seus problemas, mas por entender que aquilo ali é simples de se resolver. É só esticar a mão, é coisa calma. E ele está lá dormindo tranquilamente. Agora, é necessário às vezes que a gente faça o quê? Orar a Deus, orar a Deus, que é o quê? Ir lá e orar com fé. Acordar Jesus. Mas reparem, gente, eu não estou falando que Deus dorme, não, tá? Eu não estou falando, isso daqui é como foi falado anteriormente. É o lado humano, Jesus, ele aqui na terra, cansaço físico, dormiu, repousou, normal do ser humano. E depois, o lado divino dele, estendeu a mão e acalmou a tempestade. Então, o que eu quero dizer não é que Deus dorme e se você não falar com ele, ele não vai estar contigo. Não, não é isso, não é isso. Mas é que em alguns momentos, às vezes a gente nem precisa se preocupar tanto. Por pior que seja até mesmo que mediante o risco de vida. E não precisa se preocupar. Basta o quê? Chamar Jesus. Jesus, olha só, está acontecendo isso aqui na minha vida, a minha saúde está desse jeito aqui, recebi esse diagnóstico, o médico deu esse, está muito ruim, vou perecer, Senhor. E ele simplesmente vai acalmar essa tempestade. Eu estou querendo dizer que ele vai curar a sua doença naquele momento, se for uma doença, ele vai tirar o luto, vai ressuscitar a pessoa, ele vai te dar um emprego assim, ó, dos sonhos de uma hora para outra. Não sei se esse é o plano de Deus, não sei, mas uma coisa é certa, ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Não importa o problemão, não importa a situação, ele vai estar com você. Mas cabe a cada um de nós o quê? Alimentar essa percepção de que ele está presente, de que ele se faz presente. E como a gente alimenta, como a gente abastece essa percepção de que ele está presente na nossa vida? Como? Fé. Mas o quê? Oração. Mas o quê? Comunhão. Santificação. Tudo isso aí, eu vou colocar assim numa palavra: relacionamento. É você o quê? Está ali com ele. Você ouve, você fala, você conversa, você expõe, você se abre, você tem intimidade, você não tem medo, não tem vergonha. É uma pessoa muito próxima a você. E se a gente alimenta isso, você vai chegar numa hora da tempestade e você vai lembrar: falar, rapaz, já passei por umas coisas parecidas, tá? Essa aqui está pior de todas, mas eu já passei por tempestades menores. E eu lembro o que aconteceu na época de chover. Aí você vai lembrar: nossa, eu fiquei preocupado, eu chorei, tal. Rapaz, eu comecei a orar.
Eu comecei a orar e comecei a conversar com Deus sobre esse caso específico. Esse caso específico. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que às vezes a gente tem um hábito, sim, uma vida de oração, mas às vezes a gente não coloca alguma coisa que nos aflige perante o altar de Deus. A gente até ora pelas pessoas, ora por causas, por tudo, mas aquilo que realmente está no teu coração te incomodando, sabe aquela coisinha lá que você fala, isso aqui eu vou resolver, isso aqui não é tão preocupante para colocar na presença de Deus, Criador dos céus e da terra. Fala, não, rapaz, coloque, fale com Ele, e Ele vai te responder. E Ele vai te responder de um jeito talvez tão maravilhoso. Vai ser o segundo quiz dessa manhã. Eu vou perguntar para vocês quem já passou por isso. De um jeito tão maravilhoso, você que está no chat aí também, no YouTube, lembrei agora, participa aí também, quando eu perguntar, você interage com a gente. Que Ele vai mostrar para nós, até mesmo, alguns benefícios de se passar por aquela tempestade. Ele vai mostrar o plano dele em permitir que aquela tempestade venha na minha vida. Olha só, meu filho, eu estou deixando que isso aconteça com você, mesmo contra a minha intenção, porque a minha intenção para você é sempre perfeita, melhor que tem. Mas esse mundo é caído, esse mundo é mau. E eu permito que algumas coisas aconteçam. Então eu estou permitindo que isso aqui aconteça na tua vida, meu filho. Mas pensa comigo. Vai aprimorar isso em você, e daqui a pouco tal, vai encaixar com aquela outra situação. É você, nossa, faz sentido. Deus mostrando para a gente. Talvez a tempestade que a gente esteja passando nem é a pior de todas. Ela só esteja, talvez, nos preparando para uma tempestade ainda pior que vai ser. Pois, mas você quer dizer que só vai vir problema na nossa vida sempre? Não é isso que eu quero dizer. Mas nós vivemos, como eu falei, num mundo caído, passível de o quê? Problemas, aflições, tristezas. Então, em algum momento, alguma coisa pode acontecer realmente. E Deus pode estar nos preparando através do quê? Das tribulações, das tempestades, dos problemas que cada um de nós enfrenta. Por isso que às vezes fugir do problema vai resolver. Deus permitiu uma situação para nos fortalecer, para me fortalecer. Vou colocar aqui a minha pessoa em evidência. E eu evito aquele problema, aquela situação. Daqui a 1 ano, 2, aquilo pode se repetir. Fala, cara, olha só, você fugiu dessa luta aqui, e agora, você está pronto? Aí fujo de novo. Então talvez eu passe a vida fugindo dessa situação. Mas com Deus a gente pode enfrentar na primeira vez que a situação vier. Pode ter certeza. Por quê? Porque Ele está no barco. Porque Ele está ciente de tudo. Se for demais para nós, Ele vai acalmar a tempestade com um movimento das mãos. Se Ele achar que a gente ainda pode aguentar mais um pouquinho, Ele vai deixar mais um pouquinho para fortalecer os nossos músculos naquele problema, fortalecer o nosso espírito. E aí a gente começa a entender o que está escrito lá em Romanos 8, 28. Quem puder abrir aí, a gente vai ler. É o penúltimo verso dessa manhã. O pessoal já sabe até de cabeça. Está vendo? Que maravilha. Amém. Eu vou fazer a leitura aqui de novo para pegar no microfone, o pessoal de casa ouvir também. Quem estiver ainda abrindo aí pode abrir Romanos 8, 28. Romanos está logo depois dos Evangelhos, depois de Atos, está lá Romanos. Paulo, que se tornou apóstolo, escreveu várias cartas, dentre elas carta aos Romanos. E está aqui, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este Paulo que escreveu essa carta aos Romanos, o próprio punho, ele pegou lá a caneta dele, a pena, e escreveu essas palavras, em outro idioma, mas essas palavras. Esse camarada aqui, esse Paulo, foi preso. E ele falou assim: eu apelo para ser julgado por César, pelo imperador romano. E ele, como era cidadão romano, tinha esse direito. Mas ele estava lá em Jerusalém, que é bem longe de Roma. Então ele foi viajando, na verdade não em Jerusalém, mas estava pertinho de Jerusalém. Ele foi viajando de barco para chegar até Roma, para ser julgado. E essa viagem não era uma viagem que a gente pensa hoje em dia, não.
Você pensa, cara, sei lá, anos ali, se for viagem, não sei. Dependia de muitas coisas. Em dado momento, eles estavam para fazer um trecho lá na viagem, que Paulo fala assim: olha, capitão do barco aí, soldados, eu sou prisioneiro, ok, mas eu sirvo ao Deus, o Deus vivo, pelo qual inclusive estou sendo julgado, e por causa desse Deus estou sendo levado para Roma. E ele me avisou que é para a gente não seguir por essa rota, porque senão vai acontecer o que com o navio? Alguém lembra da história? Vai naufragar. Vai naufragar. O pessoal deu ouvidos para ele, não deu? O prisioneiro quebrando da rota. Tá bom, senta aí. E ele sentou lá e ficou quieto lá. E realmente foram pela rota que tinham planejado originalmente. Então, no meio do caminho, o navio o quê? Problema de cá, problema de lá, tempestade, não sei o que, joga a carga no mar, joga a carga e não dá certo, e tal, quando vê realmente um naufrágio. Um pouquinho antes do navio afundar, de naufragar realmente, Paulo falou assim: meus irmãos, fiquem tranquilos. No meio da tempestade, os caras jogando um pedaço de pau no mar para se agarrar, para chegar vivo no lugar que ele estava conseguindo chegar. Aí ele fala: não, fica tranquilo. Olhou para o prisioneiro mais uma vez, esse cara é diferente, né? Eles falam umas coisas engraçadas. O mesmo Deus que me guia, que eu sirvo, que me orientou para que a gente não fizesse esse projeto, que vocês fizeram, ele me falou que ninguém vai morrer. Fique tranquilo. A gente vai perder a carga, vai perder o navio, mas ninguém vai sofrer nada, tudo vai chegar bem na praia, são e salvo. Só olhou, né? Tá bom, né? Tá bom. Meus amigos, todo mundo se jogou no mar. Alguns não sabiam nadar. Não sabiam nadar, uma tempestade no meio do mar à noite, assim, gente, pelo amor de Deus. Tudo contrário. E era mar aberto mesmo, não era o lago, no caso lá. Quando eles se dão conta, eles chegam numa praia. E quando eles vão ver, quem estava lá? Todos estavam lá, todos. Não se perdeu nenhum. Até os que não sabiam nadar estavam vivos, né? Mas como de estar atônitos, bobos assim, né? Meu Deus, como eu consegui chegar vivo aqui? E Paulo falou, né? Tá vendo? Deus abençoe. Então eu pergunto para vocês, como é que um naufrágio pode ser algo que coopera para o bem daquele que ama a Deus? Como é que um naufrágio pode cooperar? Meu Deus do céu, tá vendo? E Paulo foi escreveu isso. Não, olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí agora a gente vai pensar, graças ao naufrágio, Paulo se livrou da prisão, não é? Não, continuou preso. Não, mas aí o pessoal soube que ele salvou o pessoal, que Deus dele era verdadeiro e perdoou Paulo. Não perdoou, foi o julgamento. Não, mas o julgamento dele foi mais brando, foi mais tranquilo. Não, morreu. Cadê todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus? Aí eu pergunto para vocês, como a vida de Paulo pode ser algo que você fala assim, realmente, tudo na vida de Paulo cooperou para o bem dele? Inclusive as pedradas que ele levou, foi apedrejado mais uma vez, e apanhou, e foi, gente. Como a gente consegue enxergar algo dessa maneira? Só tem uma forma. A gente desenvolvendo justamente esse relacionamento com Jesus, a ponto de olhar as coisas com um olhar diferente. Da gente olhar uma situação ruim e falar assim: Deus está comigo. Se é ruim, Ele sabe, Ele me ama e Ele está sofrendo junto comigo. Se eu estou triste, chorando por causa disso, Ele também está aqui chorando junto comigo por causa disso. E Ele quer, tanto quanto eu, que a situação fique melhor. Mas ele entende que talvez não seja o momento. Então ele permite. Mas ele não permite se afastando, ele fica do nosso lado, nos ampara, nos dando essa clareza, nos dando essa percepção de que aquilo ali pode ser o quê? Um degrau para o nosso desenvolvimento espiritual. Pode ser um exercício que ele está permitindo para que a gente se fortaleça naquilo que ele realmente quer para a gente. E aí a gente vai chegar no último verso dessa manhã, que é um verso que eu acho muito bonito. Vocês podem abrir aí na sequência. Estamos em Romanos, vai voltar um pouquinho. Antes de Romanos tem Atos, antes de Atos tem João. Então, o Evangelho de
João, capítulo 14. Vou abrir aqui minha Bíblia também. Você que está aí ao vivo também, acompanhe com a gente. Se tiver aí a sua Bíblia em mãos. Se não tiver, não tem problema. Você vai ouvindo e vai pegando o fio da meada, pegando a essência da nossa mensagem. João 14. Já vou falar o verso. Quando eu estava falando, então, essa questão da gente desenvolver essa visão espiritual de que, mesmo em meio à tempestade, nós devemos ter o quê? Essa busca pelo Mestre, essa busca por Jesus, e seguir em frente, perseverar, dar o próximo passo, dar a próxima remada, nessa perspectiva que realmente as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que o sofrimento vem tanto para os bons quanto para os maus. Não é porque você é bom ou mau que você vai sofrer mais ou menos. O sol e a chuva caem para todos igualmente. E aqui, olha aqui comigo esse verso. João 14, verso 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Aqui era um contexto, uma mensagem poderosíssima dada por Jesus. E nesse contexto, em dado momento, ele fala essa frase, ele solta essa pérola. A minha paz nos dou. É possível a gente ter paz nesses momentos? Imagina mais uma vez o cenário de Paulo. O cenário de Paulo lá no naufrágio. E não era um barco naufragando, era um navio naufragando. Começa a instalar madeira, alguém já ouviu o barulho que faz? Imagina um navio todo de madeira, instalando aquela madeira e rompendo os pedaços assim. Cara, está muito ruim esse negócio, eu estou realmente mal aqui dentro desse navio. E todo mundo naquele alvoroço, vamos morrer e tal, e Paulo recebe essa mensagem de Deus, falando: nenhum vai se perder, a carga se perde, o navio se perde, mas todos ficarão vivos. Imagina a paz no coração desse homem. Imagina o único, ele talvez no meio daquele grupo, todos alvoroçados, preocupados, vamos morrer, não sei nadar, não sei cada um que se salva, lá no pó tem missão, e tem soldado, e tem capitão, e tem tudo isso, tem prisioneiro, e no meio disso tudo, olha para um camarada, ele está de boa, ele está realmente tranquilo, ele está o quê? Em paz. A gente consegue ficar assim também? Pergunto para vocês. Será que seria possível para nós, numa situação, não precisa ser um naufrágio num navio, mas lembra da tempestade que você está passando? Eu estou pensando na minha. Estou pensando na minha tempestade, no meu deserto. Pensa aí na tua tempestade, pensa no teu deserto. Será que existiria maneira de você ter paz nessa situação? A mesma paz que Paulo sentiu no meio do navio afundando? E o navio afundou, e ele caiu no mar, e a água era gelada, e ele estava assim, muito em paz. E pelo fato de ele estar em paz, não pensar assim: foi tudo tranquilo, né? Veio uma suave brisa e arrastou Paulo calmamente até as areias da praia. Não, é o mesmo negócio ali de noite, tempestade caindo, e madeira voando, e quase pega na cabeça de um, e quase pega no outro afoga, puxa, não afogou mais. Imagina, meu Deus do céu, o desespero que dava aquilo ali, como o pessoal fala, barata voando, sabe aquela coisa assim, desesperado pela situação. E no meio daquilo ali, mesmo com tudo isso, a madeira quase me pegou. Não, mas eu estou em paz, ninguém morreu. Estou em paz. Na condição de preso que ele se encontrava, será que ele estava doente? A Marta colocou mais um agravante. Como ele era preso, será que Paulo estava acorrentado ainda? Se tiver acorrentado, a corrente de. O que era? De aço? Pesado? Provavelmente de ferro, exatamente. Então imagina, você acorrentado, correntes pesadas ali,
tudo para você se dar mal na situação. Mas não, estou em paz, vai dar certo. Por quê? Não, ele usou. Entende? Mas para a gente chegar até esse nível de relacionamento, a gente precisa realmente estar disposto a caminhar com Jesus, a conversar com Ele, a pedir orientação e a pedir o quê? Essa paz que excede o entendimento. Qual que é a paz que o mundo dá? A situação está ruim, a tempestade está solta na minha vida. Se você vai para um lugar com uma hidromassagem, eu adoro sauna, uma sauna, toma uma aguinha de coco, relaxa, é gostoso? É gostoso. Dá uma paz? Dá. Agora quando você sai dali e volta para a tempestade, o que acontece? A paz é embora. Essa é a paz do mundo, tá vendo? O melhor que seja a situação, você está numa cobertura, no melhor lugar dos 5 estrelas, todo mundo te seguindo, tudo que você quer e tal. É uma paz que vai estar ali, mas em algum momento vai te balançar, porque você vai voltar para a tua realidade, para a tempestade. A tempestade também acontece aqui na nossa mente. É como se fosse exatamente o intervalo entre duas guerras, duas batalhas. Agora, quando é a paz que excede o entendimento, que é a paz de Cristo, meus amigos, não tem prazo de validade. Pode acontecer o que for, você vai estar em paz. Pode acontecer o problema mais terrível do mundo. Eu falei aqui de 4 notícias de luto que eu recebi de diferentes pessoas essa semana. Imagina as pessoas sofrendo. Não se conhecem, são de contextos diferentes, mas ainda assim imagina o sofrimento de cada um. Mas ainda assim é possível ter paz. Olha só, que promessa é essa? E não sei o que eu estou falando, está escrito na palavra. Então que a gente busque essa mensagem dessa manhã, que em meio à tempestade a gente persevere para buscar aquele que realmente importa no momento e que vai fazer a diferença. E que a gente tenha um coração aberto para perceber que sim, é possível algo sobrenatural acontecer e eu estar cheio de paz no meu interior. A ponto de eu olhar a situação e falar, não, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu vou fazer, mas não estou preocupado. Por quê? Jesus guia o meu pai. Neste momento vamos fazer aqui vamos ter, na verdade, um louvor especial. A Larissa vai cantar mais uma vez. Vocês querem que a Larissa ou eu cante? Não, não precisa, Larissa. Aqui já tinha combinado, tá? A gente vai fazer, a Larissa vai cantar. E eu vou fazer um apelo. Não sou de fazer apelo, mas vou fazer apelo. Para quem estiver passando por alguma tempestade, seja qual for, pode ser até aquele imaginário que eu falei, sabe? Pode ser, não tem problema. Quem estiver passando por alguma tempestade, e durante esse louvor, você fala assim, eu entendi algo e eu quero buscar uma mudança para ter paz em meio à tempestade. Fazer a minha parte de me relacionar com o Criador, para que Ele enche meu coração de paz e amor. Eu vou falar que você se levante e ao final a gente vai fazer uma oração com você. Tá bom? Eu já estou até de pé, eu também incluo esse grupo. Tá bom? Larissa, que Deus te use. Enfrentando ondas que só
Amém, Larissa. Obrigado. Deus seja louvado. Vamos orar. Vamos orar. Você que nos acompanha também no clube, está com a gente. Oremos então. Senhor Jesus, como é bom saber que, mesmo em meio aos problemas desse mundo, sejam eles quais forem, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está nos capacitando para passarmos por todo e qualquer desafio, toda e qualquer provação que chegue até nós. Está escrito na Tua Palavra que o Senhor não permitiria que viesse tentação que não pudéssemos suportar. Amém. Então, o que acontece com a gente sabe que o Senhor permite, por alguma razão, mesmo que a gente não entenda na hora, mas pela fé, nos apegamos às Suas promessas, nos apegamos ao Teu poder e damos o próximo passo. Seguimos em frente, não desistimos, Senhor, porque o Senhor nos move. Eu confesso, Senhor, a gente por nós mesmos, de vez em quando, vou falar até por mim, posso fugir de um problema, ficar com medo, fingir que ele não está ali, disfarçar. Mas todos nós, quando estamos na Tua presença, andando contigo, ouvindo os Seus conselhos maravilhosos e sentindo, Senhor, Sua presença no nosso coração, a gente enfrenta tudo. A gente vai e enfrenta até mesmo aquilo que a gente nem sabia que era capaz. O Senhor nos capacita de uma forma maravilhosa, Senhor. Por
por amor e para também servir de testemunho que o seu poder é verdadeiro, que o Senhor ainda atua até hoje e vai atuar até o fim dos tempos aqui nessa terra e eternamente. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Seja com cada coração aqui que ouviu essa mensagem. Seja qual tempestade for, qual deserto for, qual naufrágio for, não importa. O Senhor está conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém.